Uma ação foi negociada na Bovespa durante uma semana pelos seguintes preços: 13,87, 14,9, 13,85, 14, 13,57. Dentre as opções a seguir, quais estatísticas descritivas seriam adequadas para analisar esses dados? Letra A, mediana e gráfico de pizza. Letra B, moda e tabela de frequências. Letra C, tabela de frequências e gráfico de pizza. Letra D, e correta, né? Média, mediana e histograma. E letra E, média e gráfico de barras, tá? Então esse exercício, gente, que diz respeito, né, ao quiz da videoaula 2, ele foi uma das questões que apareceu na atividade avaliativa dessa semana, né, da primeira semana de estatística aplicada aos negócios. E nós calculamos média e mediana desses valores, né? O que já responde, né, quais são as medidas que deveriam ser utilizadas para analisar esses dados. Mas vamos fazer uma análise das outras respostas, né, e por que elas não se encaixariam, né? Então, mediana e gráfico de pizza. Mediana, ok, né? Mediana ela é uma medida de dispersão, então ela é importante para se analisar qualquer tipo de dado, seja contínuo ou discreto. Lembrando que a gente tem aqui valores pontuais, mas esses valores eles não são discretos, eles são contínuos, né? Porque a gente está falando de dinheiro, dinheiro a gente pode fracionar qualquer parcela de dinheiro, então é uma variável contínua. Então a mediana, tudo bem, ela é uma medida utilizada, né, para descrever as estatísticas, só que o gráfico de pizza não, porque o gráfico de pizza tu precisa do todo. Então, se você percebe aqui, foi um recorte, né, das ações em um certo ano, ou em um certo período de tempo. Então, nós não temos o todo. Não significa se você somar todos esses valores, você tem o todo. E você expressar setores que envolvem esses valores não vai te ajudar a fazer nenhuma análise, né? Então, não tem por que a gente estar resolvendo esse tipo. Vou dar um exemplo de como que a gente poderia utilizar o gráfico de pizza, né? Então aqui está falando em ações. A gente poderia pensar em fazer um gráfico de pizza onde nós temos uma carteira de investimentos de uma pessoa. Então essa carteira ela é meu todo e eu encontro então frações dessa carteira dos tipos de investimento. Então, uma porcentagem em ações, outra porcentagem em renda fixa, outra porcentagem em fundos imobiliários. Se eu tivesse, né, essa proporção dos meus investimentos, eu poderia montar um gráfico de pizza. Mas analisar, né, o crescimento ou não das ações em um período de tempo não é o objetivo de um gráfico de pizza. Moda e tabela de frequência. Então, moda poderia ser utilizado, né? Moda ela é uma medida de dispersão também da estatística. Só que a moda ela se aplica a variáveis discretas, porque a moda é aquele termo que se repete. Não é que as variáveis contínuas não vão se repetir, né? Pelo contrário, pode se repetir, mas tem uma certa facilidade das variáveis discretas se repetirem. Então, por exemplo, você vai calcular o número de calçados, né, o número que cada aluno, por exemplo, de uma sala calça, né? Então ali você vai ter vários termos, né, 38, 39, 40, vários números discretos que vão se repetir. Então a moda ela é uma medida importante. Mas agora se você vai calcular, por exemplo, a altura, né, das crianças numa sala de aula, como é uma medida, né, que ela é contínua, certamente vai ter poucas repetições de medidas e de alturas. Portanto, ela não vai corroborar para a análise dos gráficos. Não sei se me fiz entender, tá? Então, por isso que moda não se utiliza. Tabela de frequência se utiliza muito na estatística, só que quando a gente tem frequências, que é uma quantidade grande de dados repetindo. Então, aqui nós temos apenas 5 dados, né? Não tem por que a gente montar uma tabela de frequências, porque não vai compreender e nos dar uma melhor distribuição dos dados, tá? Tabela de frequência eu já falei, gráfico de pizza também já falei, né? E por que a letra D é correta, né? Média, mediana e histograma.
A média ela é sempre uma medida importante em qualquer análise de dados, seja contínuo, seja discreto, porque nos dá exatamente, né, qual é o termo intermediário, né, de todos os dados, né, qual é a média desses dados. A mediana nos dá o valor central da distribuição desses dados. E assim, a gente tem uma medida que é muito importante, que é a variabilidade, que é quando a média e a mediana são muito próximas, a gente tem assim uma certa conformidade nos dados. Então é sempre importante calcular média e mediana para a gente entender se os dados não estão variando muito ou variando pouco, né? E o histograma, que é aqueles gráficos das barrinhas, ele nos ajuda a entender, né, ação por ação, mês a mês, ou dia por dia, ou uma sequência de dados, qual é o crescimento dela comparado com a média e com a mediana. Então, o histograma também ajuda a descrever e analisar muito bem alguns dados, alguns poucos dados contínuos ou discretos, tá? Média e gráfico de barras, né? O gráfico de barras, ele necessita de um volume grande de dados, necessita também de uma outra variável associada a essa. Vocês estão percebendo que a gente tem aqui preços aleatórios, né? Não é aleatórios, mas é preços retirados de uma ação que foi negociada na Bovespa. Só que nós não temos, por exemplo, o recorte temporal em que esses dados aí, a gente tem que é de uma semana, mas que a gente não tem uma maior frequência desses dados para a gente conseguir representar isso no gráfico de barras, né? O que a gente vai ter? O gráfico de barras vai acabar se tornando um histograma pela quantidade inferior de dados que nós temos aqui. Então, por esse motivo, a gente não vai utilizar o gráfico de barras. E pensando que gráfico de barras a gente utiliza muito para variáveis discretas, né? Variáveis contínuas, ou a gente utiliza o gráfico de dispersão ou o gráfico de linha, comparado com esses gráficos que analisam o discreto e também o todo, né? Que é o gráfico de pizza e o gráfico de barras. Então, por isso que a letra D é correta, média, mediana e histograma.